Tudo começa quando Renata conta para a família que Roberta tinha um caso com Rafael Gutierrez, e que a chamava de bonita, e que tirou a própria vida por causa do amor dela. Ela deixa em evidência que Jerônimo descobriu isso e se casou para se vingar achando que ela era bonita, mas dá graças a Deus que conseguiu sair dessa confusão. E garante que a única culpada disso tudo é sua irmã Roberta. Enquanto isso, Augusto encontra com Serena, e ela o cumprimenta e pergunta se ele não está reconhecendo ela, e quer saber se ele é amigo de Jerônimo. E então Augusto diz que é mais ou menos isso, e pergunta a ela se ali é a mansão dos Monterrúbios, e conta que Renata o deixou no táxi e foi na frente. Serena fica sem entender e pergunta se Renata está ali, e Augusto diz que sim, e quer saber se ela não chegou a tempo de interromper o casamento. Por outro lado, Jerônimo está pensando em Renata, e acha que vai ser muito difícil para reconquistar ela de novo, mas tem certeza que vai se esforçar e esclarecer toda essa história com a mãe dela. E tem certeza que Renata o ama, porque se não fosse assim, ela não ficaria nervosa quando ele caiu na correnteza e não teria o curado. De volta à mansão, Roberta diz que o que a irmã acabou de falar é tudo mentira, mas Renata diz que não, e que essa era a surpresa que Rafael tinha para a família, e conta que foi por Roberta que ele saiu da empresa para comprar sua fazenda, porque ela exigiu que ele fosse milionário, mas depois não quis mais cumprir com o que tinha combinado. Então Josefina grita e manda ela calar a boca dizendo que Renata está falando muita besteira, e que Roberta não está se sentindo bem. Gonçalo fala que vai chamar o cardiologista, mas também quer saber a fundo essa história que Renata está contando, mas fala que a filha precisa ter mais provas em relação a isso. Roberta fala que viu o coração com o nome de Rafael e Roberta em uma árvore na Bonita, mas Josefina fala que isso é um absurdo e que pode ser qualquer pessoa, mas Renata fala que isso seria coincidência demais. Então Gonçalo fala que eles não podem confiar nas palavras de Jerônimo, porque ele também fez muito mal a Roberta. Mas Renata não entende e pergunta que mal ele poderia ter feito a sua irmã. Então Matias furioso fala que o filho que Roberta está esperando é de Jerônimo, e deixa Renata sem palavras. E nesse meio tempo, Karina implora para Álvaro soltar ela, mas ele fala que ela é sua prisioneira, e que é assim que vai ser dali pra frente. E então dá fruta para ela e mandar Karina comer porque não quer ela fraca. E então ela chora e implora para sair dali. De volta à mansão, Renata fala que isso é mentira, e que seu marido não é o pai do filho de Roberta. E então Josefina finge não saber e pergunta se isso é verdade, e Roberta fala que sim. E então Josefina pergunta se Gonçalo sabia, e ele diz que sim, e que ficou sabendo há alguns dias. Renata pergunta por que ele não falou, e o pai explica que iria contar se ela chegasse antes do casamento, mas se não fosse assim se calaria para sempre. E então Renata, aos prantos, fala que isso não pode ser verdade. Roberta fala que ela sempre prefere acreditar em Jerônimo, e lembra que disse a ela que eles dois tinham ficado juntos no apartamento dele. Então Renata começa a se lembrar de quando Roberta disse que Jerônimo tentou se aproveitar dela. Josefina fala que Renata está cega, mas ela diz que se casou apaixonada, e quer saber como Roberta foi capaz de se meter com Rafael e também com Jerônimo, mas a falsa fala que isso não é verdade, e então Gonçalo interrompe e fala que já chega,
e que essa discussão não vai chegar a lugar nenhum, e comenta que Jerônimo não é um cavalheiro, porque enganou suas duas filhas, e garante que não vai perdoar isso. Lá fora, Augusto pede para Serena avisar a Renata que ele está hospedado no Hotel Imperial, e então Serena diz que sim, e se oferece para tomar um vinho com ele, e Augusto acha uma boa ideia. De volta ao quarto, Adriana fala que entende o porquê Matias se casou com Roberta sem amor, e porque ele odeia tanto a Jerônimo. E Gonçalo comenta que ele fez tudo isso para que Renata pudesse ser feliz, e então Matias fala que acreditou em Renata, porque ela disse que amava Jerônimo, e que estava muito feliz no casamento, e então resolveu seguir com seu plano de se casar. Josefina joga na cara da filha que avisou para ela não se casar com Jerônimo, mas ela diz que se apaixonou, e não acredita que Jerônimo seja tão pouco homem a ponto de fazer uma coisa dessas. Na sala, Ramiro pergunta para Constanza aonde está a família Monterrubio, porque quer se despedir, e ela fala que algumas pessoas também estão perguntando. Então diz que viu eles subindo para os quartos e resolve ir atrás deles. Honório chega e pergunta aonde ela foi, e Ramiro fala que ela foi averiguar porque a família não está festejando junto com os convidados. E nisso, Roberta fala para Renata que é óbvio que não se sente bem de estar esperando um filho do marido dela. E Josefina fala que deve ter sido muito difícil para a filha esconder isso, e então agradece a Matias, mas ele fala que não precisa de agradecimentos. Porém, Renata fala que ele não pode carregar essa responsabilidade. Constanza chega no quarto e pergunta o que Renata está fazendo lá, e conta que os convidados estão perguntando por eles. Então Gonçalo fala que depois vai contar tudo para a irmã, e pede para ela avisar que eles já estão indo, e Adriana fala que vai junto. Elas saem, e então Josefina fala que eles precisam voltar para a festa, mas Matias diz que é melhor acabar com isso, já que Renata já sabe de tudo, mas Gonçalo não quer que Roberta e seu neto saiam prejudicados, e então ela agradece e sua mãe a chama para retocar a maquiagem. Gonçalo fica com Renata, que não consegue se segurar e cai no choro no colo do pai. Enquanto isso, Adriana e Constanza vão para a sala, e então Honório se aproxima e pergunta o que está acontecendo, e Constanza fala que são coisas de família, e que ele não faz mais parte. Porém, Honório fala que as coisas não são assim, e que está há muito tempo nessa família, mas ela diz que ele precisa se preocupar com Branca e com seu filho. Honório fala que essa gravidez de Branca é uma mentira, e que só aconteceu algo entre eles uma vez, mas Constanza fala que uma vez já é suficiente para ter um filho, e então diz que quer o divórcio, e ele pergunta se é para ela ir para os braços daquele moleque. E Constanza fala que sim, e que César vai fazer parte daquela família e honrar isso, diferente dele que a desrespeitou, e então deixa ele sozinho. No quarto, Josefina fala para Roberta que tudo saiu melhor do que elas imaginavam, e que agora Renata está pagando por tudo, mas Roberta fala que não entende o porquê Rafael tirou a própria vida se tinha um coração com o nome deles. Mas a mãe diz que isso não importa, porque agora ela está casada com um homem rico. Porém, Roberta fala que tem algo a mais e que não adianta nada estar casada com Matias, porque ele se casou por amor a Renata, e para salvar uma criança que já não existe. Josefina fala que é até bom que essa criança não venha, porque ela teria o sangue desses loucos, e chama Roberta para ir à festa e aproveitar, e fala que ela ganhou a batalha, e que Renata agora vai pagar por tudo o que fez ela passar.
Adriana vai até Matias e então fala que sente muito orgulho dele, porque agora entende que ele está fazendo isso tudo por amor. Mas Matias fala que deveria ter dito tudo para Jerônimo quando estava na fazenda, porque agora sente que tudo que fez foi em vão. Mas Adriana fala para ele não pensar dessa forma e então se despede. No jardim, Serena fala para Augusto esperar porque ela vai chamar um garçom. E então Adriana chega e o cumprimenta, e pergunta o que ele está fazendo ali, e Augusto fala que quer falar com Renata, mas ela diz que não acha que seja possível agora, porque ela está com o pai. E então ele pede para ela dizer que ele está hospedado no Hotel Imperial, e pede para ela entrar em contato, e então se despede. No quarto, Renata fala para Gonçalo que passou por muitas coisas, e ela quis saber o porquê ela não contou nada e não voltou para casa, e ela diz que não queria decepcionar ele, e que não voltou para casa porque sua mãe disse que ali não teria mais lugar para ela, e que ela teria que viver com Jerônimo, porque eles não eram mais sua família. Gonçalo fica chocada e fala que aquele é a casa de Renata, e ela diz que já entendeu que sua mãe não a ama, mas Gonçalo fala que ela sempre terá um lugar em seu coração. Então Renata abraça ele e agradece por tudo, e o pai fala que ele prometeu que ninguém jamais quebraria o coração dela, e Renata deixa claro que todo o amor que ela sentia por Jerônimo se transformou em ódio. Na Bonita, Carlos e Lázaro encontram com Ezequiel e perguntam o que está acontecendo, e ele fala que precisa descobrir quem é o trabalhador da Bonita que se meteu com Alzira, e eles ficam sem entender, e Ezequiel fala que o filho que ela está esperando não é dele. E Lázaro pergunta se ele tem certeza, e Carlos quer saber que diferença vai fazer se ele descobrir. E ele responde que não sabe, mas quer esse homem frente a frente com ele. Por outro lado, o padre chega na casa de Álvaro e conta sobre Ezequiel já saber da gravidez de Alzira. E Álvaro fala que já sabe, mas garante que não tem nada a ver com isso. Mas o padre diz que ele tem sim, e fala que está muito decepcionado, mas ele manda o padre ir embora. E então Karina consegue mexer em uma cadeira e o padre quer saber que barulho é aquele, mas Álvaro inventa uma desculpa, e o padre vai embora. E na cidade, Jerônimo chega no México e garante que vai esclarecer tudo com Renata. Na mansão Monterrúbio, Constanza vai até o quarto de Renata e fala que a festa já acabou, e quer se despedir, mas que no outro dia elas precisam conversar, e Adriana fala que também já vai. E nisso Matias chega e pede para conversar, e então elas se despedem e vão embora. Matias senta na frente dela e pergunta como Renata está, e ela fala que agora está melhor, porque está com o melhor homem que ela já conheceu, e ele fala que deveria ter lutado por ela, mas Renata fala que se apaixonou por Jerônimo, e Matias diz que talvez eles possam tentar de novo, mas Renata diz que não, principalmente porque agora ele está casado com Roberta, e vai ser um pai maravilhoso para esse bebê. E então os dois ficam em silêncio juntos. Lá embaixo, Constanza e Adriana se despedem de Gonçalo, e em seguida Josefina chega dizendo que correu tudo bem na festa. E então Gonçalo pergunta por Roberta, e ela fala que a filha está preparando sua mala para ir de lua de mel, e então ele fala para Josefina ir até seu escritório para conversar. Mas ela pergunta se não pode ser no dia seguinte, porque ela ainda precisa terminar de fazer algumas coisas. Então Gonçalo manda ela finalizar e depois ir até seu escritório. Por outro lado, Serena está com Augusto, e convida ele para tomar um vinho,
mas ele diz que está muito cansado e pede para deixar para outro dia, e então ela anota seu telefone e fala que vai esperar pela ligação dele e vai embora. E em seguida Augusto liga para Renata e deixa um recado pedindo para ela retornar, porque ele quer conversar com ela. Roberta está em seu quarto, quando Matias chega e ela pergunta se ele já arrumou a mala, mas Matias fala que não acha que eles deveriam viajar, porque agora todo mundo já sabe a verdade. E então Roberta pergunta se ele está assim por causa que sua irmã está lá, mas ele diz que não, só que não vê motivos para continuar com essa mentira, e então vai embora. No escritório, Gonçalo fala para Josefina que é um absurdo a forma que ela trata Renata, e ela pergunta o que ela falou dessa vez, mas Gonçalo diz que não importa, e que sabe muito bem a forma como ela trata a filha, e exige que ela peça desculpas e diga que aquela também é a casa de Renata, porque senão ele vai embora dali. E então Josefina fica sem saída e fala que tudo bem, e que no dia seguinte ela terá desculpas que ele está exigindo, e então sai do escritório. No quarto, Renata está tentando dormir quando Eulália chega e pergunta se pode falar com ela, mas Renata não quer falar com ninguém, porém Eulália conta que estão procurando por ela, e Renata pergunta quem é. E então ela conta que é o marido dela, e diz que ele está lá fora, e pergunta se pode deixar ele entrar, e Renata fica paralisada. E nesse meio tempo, Constanza chega em casa e dá de cara com César, e ele fala que a funcionária deixou ele entrar, e então pergunta como foi o casamento. Ela conta que foi fatal, porque Renata voltou da fazenda e Honório vai ser pai, e então César pergunta como ela está se sentindo com isso, e ela fala que vai se divorciar, e então ele pergunta se agora eles terão uma chance, e ela diz que não sabe, mas César insiste dizendo que só quer fazer ela feliz, e então eles se beijam. Na mansão, Renata vai até Jerônimo, e ele fala que ficou sabendo que ela foi até o casamento de Roberta e Matias, mesmo dizendo que não assistiria sem seu marido, mas Renata fala que não tem marido, e então ele diz que tem sim, e começa a dizer que nunca amou ninguém como ela. E então Renata dá na cara dele e fala que se acabou as mentiras, e que não quer que ele a procure nunca mais. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.